Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo sobre termodinâmica, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre as transformações termodinâmicas e também sobre a energia interna de um gás, como calcular o trabalho, né? E como a gente chega lá na primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente vai usar na lista de exercícios, né? A primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. Quando a gente fala de energia interna de um gás, o que seria energia interna de um gás? Energia interna de um gás corresponde à soma das energias cinética e potencial das partículas que constituem um gás, certo? Então, qualquer movimento que eu tiver das moléculas do gás, isso é energia cinética. E energia cinética vai ser somada de todas as moléculas, vai me dar a energia interna do sistema, que eu vou chamar de U. Certo? Essa energia interna ela está relacionada com a temperatura. Então, maior temperatura, maior energia cinética e, portanto, maior energia interna. Bom, como não existe interação entre os átomos de um gás, ele é considerado ideal, né? Então, por isso que a gente pensa num gás ideal, porque não existe interação entre as moléculas. Sua energia interna depende exclusivamente de duas variáveis. Quais seriam essas variáveis? O número de mols e a temperatura do gás. Certo? Quanto maior a temperatura do gás, maior a energia interna do gás. O que mais? Podemos determinar a energia interna de um gás ideal monoatômico através de uma equação, que é a relação do grau de liberdade. Isso eu não vou falar aqui no ensino médio, né? Mas aqui a gente está falando de uma molécula monoatômica, então é 1 grau de liberdade. E vai depender do número de mols, que é esse N aqui, o R, que é a constante, o T, que é a temperatura, e esse valor que é 3/6, que tem a ver com o grau de liberdade da molécula, certo? Bom, dando continuidade, né, vamos estudar as transformações e como a gente pode calcular o trabalho, né, que eu já revisei na aula 1, em cada tipo de ciclo, né? Então vamos começar pela transformação isobárica, né? Baros vem de pressão, iso é a mesma pressão, então isobaros, né? Isobárica. O que a gente tem? Vamos imaginar aqui um cilindro, certo? E esse cilindro tem aqui, ó, um bloquinho em cima fazendo uma força, ou seja, força dividida pela área que vai me dar o conceito de pressão. E aqui eu tenho um gás confinado, né? Aqui dentro do recipiente, ou seja, dentro do cilindro. O trabalho é dado por pressão vezes variação de volume. Então eu vou ter um volume inicial, certo? E depois eu vou ter, ó, um volume final, depois do processo, né, ter ocorrido. O que acontece? Nesse caso, eu vou ter, ó, uma expansão aqui, ó, ou seja, o gás aqui ganhou energia, ganhou calor de uma fonte, aumentou a energia interna do gás, ou seja, a colisão entre o gás e as paredes do recipiente cada vez foi aumentando mais, de forma que aumentou a pressão interna aqui. O que acontece? Ele empurra esse bloquinho, né, que estava fazendo pressão para cima, ou seja, ocorreu uma expansão. Dessa forma, ocorreu também um trabalho realizado pelo gás, certo? Nesse caso, temos uma expansão e o trabalho será positivo. Lembram que eu falei que o trabalho ele é positivo quando ele é realizado pelo gás e ele é negativo quando ele é realizado sobre o gás. Então, quando o gás aumenta de volume, ele expande, o trabalho é positivo. Quando ele é comprimido, diminuindo de volume, o trabalho é negativo. Isso é importante porque a gente vai trabalhar com ciclos térmicos e é importante a gente saber esse conceito. Bom, o trabalho, então já falei, né? O trabalho de expansão ele é positivo, o trabalho de compressão ele é negativo. Vamos dar uma olhada agora nesse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de pressão em função do volume. Lembrando que a pressão é dada em newtons por metro quadrado e o volume é sempre dado em metros cúbicos, né? Essas são as unidades que a gente trabalha na termodinâmica, certo? Então eu tenho um volume inicial, que eu chamei de VA, e depois um volume final, que eu chamei de VB, de acordo com essa figura anterior. Então o volume inicial era menor, o volume final era maior. O que aconteceu aqui? Né? Se eu colocar isso aqui num gráfico, eu vou observar que isso aqui vai ser uma reta, né? E essa reta ela demonstra aqui para nós que a pressão ficou inalterada durante todo o processo, né? Então um processo isobárico com a mesma pressão. Bom, mas o que esse gráfico pode nos informar?
esse gráfico pode nos informar o seguinte, que se eu calcular essa área aqui, ó, essa região interna do gráfico, né, esse valor numérico dessa região corresponde ao trabalho executado, realizado pelo gás. Então vamos lá. Basta a gente diminuir volume B menos volume A, a gente vai chegar nesse valor dessa aresta aqui, né? Desse pedacinho dessa figura, que seria um retângulo. E aí calcula multiplicando pelo valor da pressão. Então, variação de volume vezes a pressão vai me dar numericamente a área, que também corresponde ao trabalho realizado pelo gás. O importante, essa seta está nos informando o sentido do movimento, né? Ou seja, é um movimento de expansão do gás. Então é um trabalho positivo. Se essa seta tivesse em sentido contrário, de A para B, trabalho de compressão do gás, esse valor seria um valor de trabalho negativo, certo? Bom, aqui eu ainda botei assim, ó, caso a pressão aumentasse, não teríamos uma transformação isobárica. Sim, eu posso ter um gráfico parecido com esse, né? Mas a pressão pode variar. Mas será que vale a questão da área? Sim. Então vou botar um exemplo aqui para vocês. Nesse outro gráfico aqui, ó, a pressão não é a mesma, tá certo? Eu tenho um volume A, uma pressão A, depois um volume B com uma pressão um pouco maior. Se eu calcular nesse gráfico, né, a área aqui, ó, eu também vou estar calculando o trabalho realizado pelo gás, porque olha só o sentido da seta. Aumentou de volume, então houve uma expansão. O gás sofrendo expansão, ele realiza trabalho, então esse trabalho também é positivo. Caso a seta fosse em sentido contrário, seria um trabalho negativo. Bom, dando continuidade agora, a outra transformação que a gente, né, costuma trabalhar é chamada de isovolumétrica. Alguns livros falam também isométrica, isocórica, né, ou seja, é o mesmo volume. Eu costumo usar o nome isovolumétrica, que fica mais fácil para o aluno entender, né? Mas isocórica e isométrica são sinônimos. Bom, nesse caso, se é o mesmo volume e trabalho é pressão vezes variação de volume, o que a gente tem? A gente tem que o trabalho vai ser zero. Não há variação de volume, portanto não tem trabalho realizado pelo gás. Vamos analisar a nossa equação aqui, ó. Trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Se isso aqui é zero, certo? O resultado também é um trabalho igual a zero. Então, na transformação isovolumétrica, eu vou ter trabalho igual a zero. Bom, o que aconteceu, né? Todo o calor usado para aquecer o gás ou resfriar o gás foi usado para aumentar ou diminuir a energia interna do gás, que é aquele movimento lá das partículas, né, que eu tenho lá dentro do gás. Então, se eu colocar calor, eu aumento a energia interna. Se eu retirar calor, eu diminuo essa energia interna. Bom, e aumenta a temperatura e diminui a temperatura consequentemente, certo? Lembrando que o que é um gás ideal? Quando a gente fala em gás ideal, né, a gente pensa lá, é um gás monatômico, tá? Cujas velocidades médias estão relacionadas com a temperatura. Sim. O que mais? Que a maior velocidade média das moléculas é maior energia interna do gás. Sim, aumentando a energia interna, aumenta a velocidade média das moléculas. Bom, dando continuidade aqui, ó, às transformações térmicas, vamos falar nessa transformação isovolumétrica, né? Olhando aqui para os gráficos. Então, o que acontece? Se eu colocar uma fonte de calor aqui nesse recipiente, certo? E manter, ó, esse disco aqui, que seria, né, o nosso cilindro que está fechando, essa tampa aqui que está fechando esse cilindro. Se eu manter ela aprisionada aqui, fixa, né, então esse gás aqui ele não pode diminuir e não pode aumentar de volume, ele está aprisionado aqui. No momento que eu começo a fornecer energia, observem que o que vai acontecer. Fornecer energia, eu aumento a pressão e aumento a temperatura, certo? Se eu continuar fornecendo energia, essas moléculas cada vez elas vão se movimentar mais rápido, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, ou seja, vão ganhar energia cinética. Dessa forma, aumenta a temperatura e aumenta a pressão, né? Mas o volume permanece constante. Olha aqui, ó, o volume está sempre igual, certo?
Então até eu posso ir ampliando esse gráfico aqui para um melhor entendimento, né? Mas só para a gente ter uma ideia, o volume aqui, ó, ele não varia. E se o valor do volume fica sempre igual, não varia, logicamente o que acontece? O trabalho vai ser igual a zero, né? Então todo esse calor aqui, ó, fornecido, né, para o gás fez o que? Fez aumentar a energia interna do gás, que é aquele U que a gente chamou lá no início do vídeo, né? Então, ó, por que a gente está estudando essas transformações térmicas, né? Essas transformações térmicas, elas, se bem entendidas, elas vão ser usadas agora na primeira lei da termodinâmica, que relaciona essas transformações, certo? Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Relaciona o trabalho realizado sobre um gás, calor absorvido ou perdido, que é o Q, né? E a variação da energia interna sofrida pelo gás, que é chamado de ΔU, que tem a ver com a temperatura do gás, movimento, energia cinética das moléculas. Bom, a equação ela é dada da seguinte forma: ΔU, energia interna, variação de energia interna é igual a quantidade de calor cedida ou absorvida pelo gás, menos o trabalho realizado ou sofrido pelo gás, certo? Então essa equação é chamada de primeira lei da termodinâmica. Então vou lá, lembrando que o ΔU ele está relacionado com a temperatura do gás, o Q está relacionado com o calor fornecido, né, ou retirado do gás, e o Q, o W, né, que é o trabalho, está relacionado com o trabalho produzido, né, ou sofrido pelo gás, ou seja, de compressão e expansão. Bom, se a transformação for isovolumétrica, tiver o mesmo volume, o que vai acontecer? Mesmo volume, não tem variação de volume. Como a gente sabe que trabalho, né, vai ser a pressão vezes variação de volume, e esse trabalho é zero, por quê? Porque o volume não muda. Então o que acontece? Analisando a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isovolumétrica, eu vou ter que o trabalho é igual a zero, e aí toda a quantidade de calor fornecido ao gás vai fazer com que ele tenha um aumento de energia interna, certo? Se eu retirar calor, ou seja, esfriar o gás, essa energia interna do gás diminui. Lembrando, o que é energia interna? Está relacionado ao movimento, né, dos átomos, moléculas do gás lá dentro, onde ele está confinado. Então aqui, ó, ΔU é igual a Q. Essa é a situação que eu vou ter para uma transformação isovolumétrica. Sempre, sempre. O que mais? Resumindo ali na história, se eu tenho uma transformação adiabática, de repente vocês vão dizer, mas o que é uma transformação adiabática, né? É uma transformação, é um processo que pode ser ou muito lento ou muito rápido, onde não há tempo, né, para uma troca de energia entre o sistema e o meio externo. Então, se não há troca de energia, esse Q aqui é igual a zero. Sendo esse Q igual a zero, o que a gente pode concluir? Né? Que todo o trabalho realizado vai fazer variação de energia interna. Ou seja, se esse trabalho for positivo, o gás expandiu, a energia interna dele diminui. Se esse trabalho for negativo, ou seja, o gás está sendo comprimido, o que acontece? Menos com menos dá mais e a energia interna do gás aumenta. Ou seja, quando eu comprimo, um agente externo está fazendo o gás diminuir de volume, o trabalho é realizado sobre o gás, ele é negativo, com esse menos fica mais, e aí a energia interna do gás aumenta, ou seja, ele aumenta de temperatura. Isso acontece quando a gente comprime, né, o gás num determinado recipiente. Bom, e o que eu teria, né, para mostrar para vocês sobre a isotérmica? Isotérmica, ou seja, é uma transformação que mantém sempre a mesma temperatura. Se mantém sempre a mesma temperatura, né, o que vai acontecer? A energia interna, que é esse ΔU, que depende da temperatura, ele fica igual a zero. Não sofreu variação de temperatura, porque é uma isotérmica. Então, isso aqui é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, o que a gente conclui? Né? Que o trabalho é igual à quantidade de calor. Ou seja, se eu fornecer calor para o sistema, ele vai me realizar trabalho.
Se eu retirar calor, ele também vai sofrer trabalho, ou seja, ele vai diminuir, né? Retirando calor, o trabalho também vai reduzir, ele vai diminuir de volume, certo? Bom, mas de repente vocês estão se perguntando, professor, o que é uma transformação adiabática, né? Quando a gente pega um spray aqui, ó, né, e solta e fica vaporizando ele, depois de alguns segundos, né, 20, 30 segundos, às vezes um pouquinho mais, um minuto e pouco, a gente começa a observar que ele começa a ficar aqui, ó, um pouco, né, gelado, ou seja, a temperatura dele baixa aqui, ó. A mesma coisa acontece, né, quando a gente tem um gás aqui, ó, dentro de uma bomba de encher bola, certo? Ou aqui, ó, dentro de um botijão de gás, né? São exemplos onde o processo é tão rápido, certo? É tão rápido que não há tempo de fazer troca, né, de calor do meio interno com o meio externo. Então esse é o processo chamado de adiabático, né, como a gente diz. Quando a gente fala em ciclo térmico, né, ciclo termodinâmico, e aí vocês vão ver nas listas de exercícios um ciclo térmico, né? Bah, mas professor, eu não entendo fazer esse exercício. Vamos analisar o ciclo pensando em cada etapa do ciclo. Então, ó, quando a gente fala em ciclo térmico, é qualquer série, né, de processos termodinâmicos onde tem pressão, volume e temperatura, que ele sai de um ponto, de um estado de volume, pressão e temperatura e volta a esse mesmo estado de volume, pressão e temperatura, certo? Então aqui, ó, um exemplo seria esse ciclo térmico aqui, ó, sair do ponto A, vai ao ponto B e do ponto B vai ao ponto C, ou seja, e vocês observem que eu tenho aqui as setas mostrando, ó, que é um ciclo, né, horário. Depois, quando começar a fazer exercícios na aula 3, vocês vão ver que o ciclo tem que reconhecer se ele é horário ou anti-horário, porque daí eu vou saber se o trabalho vai ser positivo ou negativo, né? É importante. Aqui, ó, só reconhecendo o que a gente tem aqui, ó, mesmo volume, isovolumétrica. Aqui a mesma pressão, né? Isobárica, né? Bom, vamos dar sequência aqui, né? Pra a gente terminar essa aula aqui, que já se estendeu bastante. Se a temperatura de A aqui, ó, tá, for igual à temperatura, aqui eu botei temperatura de A igual à temperatura de B, né? Na verdade, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de A, eu vou chamar de A'. Por que A'? Porque, na verdade, esse A' seria o ponto depois quando ele volta. Pode até chamar de A mesmo, né? Se isso aqui acontece, ele faz um ciclo, né, térmico, não ocorre o que? Variação de energia interna. Porque ele vai ter uma temperatura inicial igual ao final, volume inicial igual ao final e pressão final igual à pressão inicial. Tá, pessoal? Então, ó, eu espero ter mostrado assim uma ideia, né? E aí eu vou dizer para vocês, assistam os vídeos, né, que eu já sugeri, para vocês conseguirem entender essa parte termodinâmica, certo? Que na aula 3 eu vou fazer exercícios envolvendo processos termodinâmicos aqui, que é os ciclos, né? Ciclos termodinâmicos, certo? Um abraço a todos vocês aí.